Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos para a nossa aula de matemática de número 37. Eu sou a professora Joelânia e hoje falaremos sobre porcentagem escrita na forma decimal e também sobre problemas envolvendo porcentagem. Porcentagem escrita na forma decimal. Podemos colocar a porcentagem na forma de fração e depois deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. 2 casas por quê? Porque nós estamos falando em porcentagem. Quando eu coloco a porcentagem na forma de fração, o denominador vai ser sempre 100. Então, eu sempre vou deslocar 2 casas decimais da direita para a esquerda, porque o 100 tem 2 zeros, ou seja, 2 casas decimais. Aqui no exemplo, temos 39%. Colocando na forma de fração, fica 39 sobre 100. E transformando em um número decimal, eu vou deslocar a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Então, eu conto, Quando a vírgula não aparece, eu sei que ela vai estar no final. Então, 1, 2, coloco a vírgula. O número não pode começar com vírgula, por isso que eu coloco mais um zero. Então, fica 0,39 na forma decimal. 4% na forma fracionária, está aqui, 4 sobre 100. Transformando na forma decimal, eu vou deslocar 2 casas decimais da direita para a esquerda. Novamente, aqui a vírgula não aparece, eu sei que ela está no final, então vou deslocar 2 casas para a esquerda. Uma. Eu preciso de 2 casas decimais, então eu vou completar a outra casa decimal com 0, coloco a vírgula e mais um 0, porque eu não posso iniciar um número com vírgula. 7,51% é igual a 7,51 sobre 100, na forma de fração. Transformando na forma decimal, nós vamos deslocar essa vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, uma. Aí, eu vou completar a outra casa decimal com 0, coloco a vírgula e mais um 0. 0,0751. Aqui está na forma decimal. 286%. 286 sobre 100, na forma de fração. A vírgula não aparece, eu sei que ela está no final do número. Então, eu vou voltar 2 casas decimais da direita para a esquerda. Uma, 2, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 8. Então, fica 2,86. Essa é a forma decimal. Observe a tabela. Então, aqui na tabela, nessa parte aqui, nós temos os números escritos na forma de porcentagem. Aqui, nós iremos fazer a leitura. Aqui, nós vamos colocar os números na forma de fração. E aqui os números estão na forma decimal. Então, olha só, 7%. Então, é assim que a gente faz a leitura, colocando na forma de fração. Então, 7 sobre 100. E na forma de número decimal, eu vou deslocar a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Então, fica a vírgula, quando não aparece, ela está no final do número. Então, ela estava aqui, Então, uma. Completa a outra casa decimal com 0, coloco a vírgula e mais um 0. Então, fica 0,07. Aqui está na forma decimal. 48%. Então, aqui está a leitura, 48%. 48 sobre 100 na forma de fração e 0,48 na forma de número decimal. 5,3%, conforme está aqui na leitura, 5,3%, 5,3 sobre 100 na forma de fração e 0,053 na forma de número decimal. Por quê? A vírgula estava aqui, entre o 5 e o 3. Eu desloco sempre 2 casas decimais da direita para a esquerda. Então, uma. Completo a outra casa decimal com 0, coloco a vírgula e mais um 0. 120%. Então, aqui está a leitura. 120 sobre 100 na forma de fração, deslocando a vírgula 2 casas decimais,
1, 2. Fica o quê? 1,20, que esse zero ele pode também não aparecer, então também pode ser igual a 1,2. Então, aqui os números na forma de porcentagem, aqui está a leitura de cada um, aqui está na forma de fração e aqui está escrito na forma de número decimal. Problemas envolvendo porcentagem. Exemplo 1. Uma loja lança uma promoção de 18% no preço dos seus produtos. Se uma mercadoria custa R$ 120, quanto passará a custar com o desconto? Então, vamos lá. Pegando os dados do problema, nós temos 18% de 120. Então, colocando 18% na forma de fração, fica 18 sobre 100. Trocamos pelo sinal de vezes e repetimos o número 120. Multiplicando 18 por 120, encontramos 2.160. Repetimos o denominador 100, aqui, ó. Dividindo 2.160 por 100, dá 21,60. Então, o desconto será de R$ 21,60. Mas não pergunta quanto é o desconto. Pergunta quanto passará a custar o produto depois do desconto. Então, eu vou pegar o valor da mercadoria antes do desconto, que era 120, e subtrair do desconto que eu acabei de encontrar, que será de R$ 21,60, ó, 21,60. Subtraindo, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 6 não pode. Eu vou pegar emprestado lá nesse 2 aqui, que vai ficar 1. Aqui ficaria 10, mas eu vou precisar pegar emprestado lá para aquele 0 ali para subtrair do 6. Então, vai ficar 9. E lá no último 0 que eu estou precisando é que vai ficar o quê? 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 1, 8. 1 menos 2, não pode. Então, fica 11 mesmo. 11 menos 2, 9. Então, o produto ele vai passar a custar com desconto R$ 98,40. Exemplo 2. O salário de Bruna era R$ 2.860. Ela teve um aumento de 5%. De quanto foi o aumento em reais? Qual é o novo salário de Bruna? Então, aqui nós temos duas perguntas. Primeiramente, vamos calcular 5% de 2.860, que era o salário de Bruna. Colocando 5% na forma de fração, fica 5 sobre 100. Trocamos pelo sinal de vezes, repetimos 2.860. Multiplicando 5 por 2.860, encontramos 14.300. Repetimos o denominador 100, ó, da fração. Lembram que a mesma quantidade de zero que eu posso cortar do numerador, eu também posso cortar do denominador? Então, fica o quê? 143 dividido por 1, que é igual a 143. Então, o valor do aumento foi de R$ 143. Mas eu também preciso saber agora qual é o novo salário de Bruna. Então, eu vou pegar o salário antigo, que era de R$ 2.860, e vou somar com o valor do aumento de R$ 143. Somando, então, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Coloca vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 3, 3. 6 mais 4, 10. Coloco o 0 e levo 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. Novamente coloco o 0, leva 1. 1 mais 2, 3. 3.003. Então, esse aqui é o novo salário de Bruna. Aqui estão as duas respostas, ó. O aumento foi de R$ 143
E o novo salário de Bruna passou a ser o quê? R$ 3.003. Exemplo 3. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 80% dos candidatos compareceram. Neste caso, quantos candidatos faltaram à prova? Então, olha só, 80% dos candidatos foram o que compareceram, mas eu quero saber na questão é a quantidade dos candidatos que faltaram. Então, primeiramente, eu vou calcular 80% de 520, que eu vou descobrir quantos compareceram. E depois, eu vou pegar e subtrair esse valor de 520. Então, vamos lá. 80% de 520. Coloquei aqui na forma de fração, 80 sobre 100. Troco pelo sinal de vezes, 520. 80 vezes 520 dá 41.600. Repetir aqui o denominador 100. Novamente, eu posso cancelar esses dois zeros. Então, fica o quê? Fica 416 dividido por 1, que vai dar o próprio 416. Essa quantidade aqui foram os candidatos que compareceram. Então, eu vou pegar o total de candidatos, que é 520, vou subtrair do total que compareceram à prova, que foi 416 candidatos, e assim eu vou encontrar a quantidade dos candidatos que faltaram à prova. Então, vamos subtrair, ó. 0 menos 6 não pode. Vou pegar e emprestar aqui no 2, que fica 1, e aqui vai ficar 10. 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. 5 menos 4, 1. Então, eu encontrei 104 candidatos, foi o total que faltaram à prova. Esse foi o total de pessoas, né? 104 candidatos faltaram à prova. Quer dizer que 416 foram o total que compareceram. Exemplo 4. Sabe-se que 24% corresponde a 168 alunos de uma escola. Qual é o total de alunos dessa escola? Então, esse exemplo ele é um pouquinho diferente. Eu tenho que 24% corresponde a um total de 168 alunos de uma escola e eu quero saber o total, ou seja, a quantidade exata de alunos dessa escola. Então, eu vou pegar 168 e dividir por 24, que eu vou encontrar o total referente a 1%. Então, ó, 168 dividido por 24 é igual a 7. Esse 7 corresponde a 1% do total. Então, eu vou pegar 7 e multiplicar agora por 100. 7 vezes 100 é igual a 700. Então, a escola tem 700 alunos. Outra forma de fazer é pegar 168 alunos e dividir por 24%. Só que esses 24% tem que estar escrito na forma decimal, que fica 0,24. Então, 168 dividido por 0,24 também dá 700, que é o total de alunos que estudam na escola. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço em todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.